Você joga pra fora. Por isso que eu me conectei mentalmente com o Arthur para ele me lançar daquele cabelo. O cara não fazendo nada, Não passou perfume? Durante o funcionamento, vocês viram que as engrenagens estão constantemente acopladas, né? Só na hora que eu faço a seleção de marcha, eu acoplo com aquele conjunto ao eixo secundário. Pelo fato de elas estarem sempre conectadas, eu tenho atrito constantemente. E esse atrito, pessoal, ele vai promover a geração de limalha, que é aquele farelinho de metal. Essa limalha, pessoal, o ideal é que ela não fique flutuando pelo meio das engrenagens. Porque imagina assim, eu tenho duas engrenagens trabalhando conectadas. Com a pressão, principalmente com aquela marcha conectada, eu tenho mais pressão entre as engrenagens, tenho dois dentes de metal, de aço, com uma limalhazinha entre eles. Eles vão amassar aquela limalhazinha e vai fazer uma broquinha, um caiadinho naquela engrenagem. Daqui a pouco uma outra limalha para do lado. Vai mais uma amassadinha, mais uma amassadinha, mais uma amassadinha. Isso vai gerando o quê? Uma aspereza, uma superfície, promover uma porosidade entre os dentes. Só que essa porosidade é o quê? É de ficar amassando limalha no meio. O ideal é que essa limalha não fique voando dentro do câmbio. Por isso, pessoal, que a gente tem lá no fundo do câmbio, no cárter do câmbio, né, na parte de baixo dele, aqui no câmbio está ao contrário, tá? A traseira dele virada para cima. Aqui ao lado de baixo dele, aqui ao lado de cima dele. O que vai acontecer? Então, na parte de baixo, eu sempre vou ter um ímã para aqui. Como o óleo, a gravidade sempre vai puxar para baixo, né? O que vai acontecer? O que tiver de limalha naquele óleo, o óleo fica circulando ali dentro, vai fazer com que a limalha fique presa nesse ímã. Tá? Vocês já viram algum vídeo dos caras tirando o óleo de motor que quebrou, por exemplo? Motor que deu uma quebrada feia. E o cara abre o bujão do cárter para ver se o cara pega um imã e coloca perto do óleo que está escorrendo e o óleo chega. O cara passa o imã perto e o óleo está esquiando junto com o imã. Porque tem tanta limalha naquele óleo que o cara, quando ele puxa o imã para perto do óleo, puxando a carga metálica que está naquele óleo, o escorrido do óleo chega a se movimentar de um lado para o outro. Tá? No câmbio não vai ter tanto assim, mas com o passar do tempo ele vai acumulando limalha. E vocês, pessoal, precisam, sempre que abrirem uma caixa de transmissão, limpar o imã. Ah, pessoal, eu preciso abrir o câmbio só para limpar o imã? Não. É muito serviço para pouca coisa. Mas sempre que tu abrir o câmbio, tu vai pegar, antes de montar, tu vai pegar esse imã, vai pegar uma estupinha, vai limpar bem, tirar toda a limalha que tiver grudada nele, e aí tu vai colocar ele de volta. Normalmente ele tem um slotzinho, uma gavetinha, tá? Esse aqui é do aquele câmbio lá, mas ele tem um slotzinho que ele encaixa, tá? Vocês observarem aqui, ó. Ele encaixa bem direitinho aqui. Quando monta a carcaça, ela fecha e voa fora, certo? Então, é o que faz um dos motivos que você faz no câmbio. Esse nosso aí não tem? Esse aqui tá em falta. Ah, mas ele vai aqui então. Aí encaixadinho aqui. Provavelmente deixaram cair. O imã, pessoal, ele é extremamente sensível com o impacto. Provavelmente tiraram o imã, deixaram cair no chão e plá, quebrou. E aí acabou indo pro lixo. Além disso, quando vocês abrirem os câmbios de vocês observaram que nós temos um rolamento onde vai apoiar um ou dois rolamentos, tem mais um diferencial. Enfim, tem rolamentos dentro do câmbio, da carcaça do câmbio, que servem para suavizar o movimento rotativo dos eixos. Então, por exemplo, nesse câmbio aqui, que está aqui na minha mão, eu tenho um rolamento aqui, que é o rolamento onde o eixo secundário vai apoiar. O eixo secundário aqui, ó, se ele encaixa aqui perto do pneu, ó, encalha e apoia para ele poder girar suavemente em relação à carcaça. Tá? Às vezes, pessoal, esse rolamento tem problema, esse rolamento está roncando e eu preciso substituir esse rolamento.
de sacador que entra nessas duas janelas. Tá? Às vezes eu consigo tirar, esse da Fiat mesmo é fácil de tirar. Tá? Não é porque esse aqui foi desmontado várias vezes, mas no geral, esse aqui da caixa da Fiat, com a mão ele sai. Não é esse aqui que foi desmontado muitas vezes. Em geral, essa caixa, essa família de câmbio que veio aí, desde lá do Uno dos anos 90, até agora, até os últimos palhozinhos que tinha na mão o rolamento desse aqui. Quando que vai complicar para tu tirar um rolamento desse? Se ele chegar ao ponto de fundir. Se ele aqueceu a ponto de derreter o miolo dele, fundir, né, grudar, e aí o calor, pessoal, às vezes faz ele dar uma agarrada aqui na carcaça. Tá? Então, truquezinho para vocês tirarem isso aqui de uma forma fácil. Ou tu tem um sacadorzinho de garra, tem que ser um sacador de dentro para fora. Tá? Coloca ele aqui, tem uns que é uma, não sei se vocês já viram o sacador de rolamento com martelo inercial. Tem duas garrinhas, tu vai ajustar ela, como se tem uma rosca, que tu ajusta ele para fora, os dentes, e ele tem uma haste para cima com peso. E aí tu fica com um batente, e aí tu fica lá, tuque, 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 até ele sair. Tá? Então o que vai acontecer? O nome dessa ferramenta é martelo inercial. O pessoal chama de outros nomes conotativos aí, pelo movimento, mas o nome correto, o nome é martelo inercial. Tá, pessoal? Outra forma de tu tirar isso aqui. Às vezes, o rolamento, cara, até ou tu não tem um martelo inercial, não tem um sacador para tirar, e o rolamento está ali enchendo o saco, tu precisa trocar ele. Truquezinho que eu já testei e funciona em rolamento grande, já tinha usado para rolamento pequeno, tipo rolamento de motor de arranque, você vai na pontinha do motor de arranque. Papel higiênico molhado. Pega papel higiênico, molha e vai enfiando ele para dentro. Vai colocando aqueles, porque aqui no fundo ele é fechado, né? Vai colocando papel higiênico. Coloca, vai socando ali. Pega alguma coisa, uma barra de aço, alguma coisa que seja fechada, eles um tubo ele é aberto no meio, mas um maciço que caiba mais ou menos aqui, coloca em cima daquele papel higiênico molhado e bate uma tela, qualquer coisa que seja maciça, fechada, coloca ali que tu vai bater. O que o papel higiênico molhado faz? Ele vai começar a querer sair. Como ele não tem para onde sair, ele vai entrar por baixo do rolamento e vai começar a cuspir o rolamento para cima. Bateu um pouco, ele começou a mexer, vai botando mais papel higiênico molhado lá para dentro, batendo. Coloca o papel higiênico molhado, bate, coloca, bate. Ele vai entrando por baixo do rolamento, como ele não tem para onde ir, ele vai empurrar o rolamento para cima. Até o rolamento pro lado. Tá? Truquezinho bruxo, aprendi com o velho de 250 anos que trabalhava só com motor de arranque e alternador. Isso que ele fazia para tirar o rolamento de agulha que vai na ponta do motor de arranque, do focinho do motor de arranque, para tirar com aquilo. Só que tem que ser o fundo, tem que ser fechado, né? Tem que ser vedado o fundo para poder sair. Então, quando necessário, se troca esses rolamentos. O rolamento daqui, pessoal, esse do eixo, nesse caso, como vocês podem observar, ele é um rolamento que não é blindado. Tá? Ele tem os coletes dele bonitinhos expostos, mas eu tenho também um rolamento do tipo cone e capa, como por exemplo os rolamentos que vão no diferencial. Então, se vocês observarem aqui no diferencial, eu tenho um rolamento cone. Ah, mas o que é cone? Olha o formato dele, é assim, ele é um cone. E onde é que está a outra parte daquele rolamento? A pista, a parte de fora dele, na carcaça. Então, se o rolamento do diferencial tiver problema, pessoal, eu tenho que tirar o rolamento de lá, aí eu vou tirar com um sacador normalmente, certo? E eu preciso tirar a pista do rolamento que está aqui na carcaça, tanto aqui quanto lá na outra metade. Se você olhar o diferencial lá, ele tem um rolamento que está lá, em cima e embaixo. Esse aqui também, aquele lá também, aquele lá também. Todo diferencial, pessoal, ele vai ter dois rolamentos. Por que ele tem dois rolamentos? Vocês lembram daquele vídeo que eu passei para vocês semana passada, aquele vídeo bem antigo, que explicava de alguns câmbios, não são todos, mas a grande maioria ainda usa um elemento travante, que depois eu vou pedir para vocês virem aqui e olharem. Deixa eu pegar uma chavezinha fininha.
esse aqui. O que eu vou pedir para vocês virem aqui olhar? Nós temos 3 furos, um para cada haste, certo? Se vocês observarem as hastes, olha essa aqui a parte de cima dela, onde vai aquele parafuso retém, né? Aquele parafusinho. Esse aqui. Para selecionar a marcha, segurar a marcha, guarda a marcha, seleciona. Mas na parte inferior, na parte de baixo da nossa haste, o que vocês vão observar? Aqui onde ela encaixa dentro da carcaça, eu tenho como se fosse uma esfera, tá? Nessa parede que divide um buraco do outro, eu tenho como se fosse uma esferinha, e essa esferinha ela é meio achatada, tá? Como se fosse uma esfera oblonga. E essa esferinha, pessoal, é o que faz o travamento na parte inferior do nosso garfo, do nosso haste, na verdade, para que não encavale 2 rachas. Por isso que eu só consigo mexer uma haste por vez. Certo? Vocês lembram, pessoal, acho que foi a equipe de vocês, que estava tentando engatar a marcha, isso aqui tinha descido o garfo da quinta. Quem não estava deixando engatar é essa esferinha aqui de dentro. Porque com a quinta engatada, com a haste deslocada, ela empurra a travinha para o lado e empurra a travinha para o lado, e consequentemente todos os 3 hastes se travam. Quando a gente faz isso manualmente, travando uma pelo triangulador e a outra mexendo só o garfo lá em cima, sem um parafusinho, eu não mexo aqui embaixo nas travinhas. Só a travinha daqui eu selecionei pelo triangulador. Então eu quero que vocês olhem aqui dentro, pessoal, desses furos. Peguem a chavezinha e movimentem. Ó, eu tenho essa travinha que consegue ir de um lado para o outro. E como é que elas se ligam uma à outra? Essa aqui é a primeira haste. Ela está calçada em cima da esfera. Observe que a segunda haste ela tem uma varetinha, um palitinho ali no meio, que a esferinha empurra e empurra a outra. É tudo interligado. E aí eu tenho a terceira, minha terceira haste. Aqui só no meio que está mais ou menos no lugar certo dela. Na hora de eu fazer a montagem disso aqui, na hora de fazer a desmontagem é fácil, tá? Mas na hora de eu fazer a montagem, pessoal, o que eu tenho que tomar cuidado? Para que tudo encaixe corretamente, eu preciso encaixar, eu jogar todas elas para um lado. Por exemplo, vou engatar essa aqui. Vou procurar a altura e vou empurrando a travinha até ela. Opa, passei. Aqui, ó. Travou. Estou segurando a travinha lá no lugar. Empurra a travinha lá para dentro daquela. Venho com a segunda haste. Coloco a segunda haste na altura certa. Empurra o feijãozinho ali, a travinha. Particularmente eu estou com o feijãozinho, tá, pessoal? Essa travinha. Acho a altura que eu consigo jogar o feijãozinho para dentro. E depois eu coloco a última. Não achei o lugar ainda, mas coloco a última de forma que todas elas fiquem no mesmo ponto adequado, no ponto correto. Cadê o nosso amigo que queria regular o campo de combo? A ferramenta daquela serve para fazer isso aqui. Porque lá na Kombi não tem peso. Então esse ajuste de altura, que aqui, a própria caixa faz com essa travinha, lá tem que fazer na hora de montar um ajuste. E aí tem que colocar a ferramenta. A gente comprou para pegar agora. Bom. Ferramenta é legal, cara. Útil. Para quem mexe com isso. Isso está quase difícil, mas agora já Não, foi a massa de ontem. Mas não é comigo. Ele também comeu agora. Encaixado. 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 Bem que eu fiz. Joga tudo para um lado, coloca a primeira haste, empurra, trava a primeira,
livra o espaço para entrar a segunda, coloca a segunda, empurra a travinha para dentro da segunda, libera o espaço para a terceira encaixa. Quando as três estiverem no lugar, está tudo encaixado. Uma delas sempre vai ficar livre. Puxei ela para cima, agora encaixou. Livrou o pau. A terceira agora. Por que isso? Justamente para não encavalar o nosso câmbio. Tá? Então essa travinha é tão simples que é o que faz com que o nosso câmbio não encavale. Pessoal, o que eu quero que vocês venham aqui? Peguem a chavezinha e venham observar aqui dentro como é que é os feijãozinhos. Nossa, a caixa é. Tem algumas caixas que sucumbiram. Já fiz lá os feijãozinhos. Mas esse não, come não tem. Então, entendeu? observe lá aquela hora como é que funciona. Encaixa dentro. Quem quer mexer ali no arrozinho? Vai lá, mexe no feijãozinho do professor. Ó, vem cá, filma aqui que eu vou mexer no feijãozinho dele. Tá bem pequenininho o feijãozinho dele. Ó, aqui, ó. Ó, tá lá. Pra cá. Ó, aqui também tem, ó. Ó lá. Pra cá, esse aqui que faz a trava. Entendeu? Feijão. Aquele eixo ali só para demonstrar. Onde é que é o nosso? Temos aqui, pessoal, um eixo secundário do câmbio 6 marchas, tá? Mas podia ser um eixo primário ou secundário de qualquer outro câmbio, não faz diferença. O que eu tenho que observar aqui? Tem o eixo, tá? Isso eu vou observar em qualquer eixo que eu vou trabalhar. Primeira coisa, eu vou verificar o que está preso ao eixo e o que não está, o que faz parte do eixo e o que não faz, tá? Então, por exemplo, Não faz. não faz parte do eixo. O rolamento, obviamente, não faz. O rolamento é uma peça que vai montada sempre. Engrenagem livre não faz parte. Engrenagem livre também não faz parte. Luva, tubo, nada disso vai fazer parte do eixo. Esse aqui é móvel. Engrenagem livre, rolamento. Então, o que eu consigo observar aqui? Que nesse eixo, a única coisa que vai ficar nele essa engrenagem grandona que tem aqui na parte de baixo, que é a engrenagem do pinhão do diferencial. Aqui passa o movimento do eixo secundário para o diferencial. Tá? Então quer dizer que basicamente, eu tirando esse rolamento daqui de cima, tudo vai sair. Tá? Então, teoricamente, nesse eixo aqui, praticamente tudo eu posso substituir. A não ser que eu tenha um problema aqui na engrenagem do pinhão, que aí eu sou obrigado a trocar o eixo, mas ainda assim eu posso trocar o eixo, né, por causa dessa engrenagem do pinhão, e reaproveitar as demais engrenagens todas, porventura não tenho nenhum tipo de problema. Tá? Então, formas de eu desmontar esse cara aqui. Como que eu posso desmontar ele? Forma número 1, usando sacadores. Tá? Eu peguei aquele eixo aqui, ó. Esse eixo secundário, tá? Esse eixo aqui é grande, eu vou usar esse aqui. Mas, por exemplo, se eu quisesse usar, pessoal, ele tá aqui pra cair. Se eu quisesse usar um sacador tipo esse aqui, ó, para remover um rolamento ou essa engrenagem, como é que ele funciona? Tu abre o sacador, se eu quero remover aqui a engrenagem junto com o rolamento, eu vou vestir o sacador por baixo do conjunto de componentes que eu quero remover. Ah, Matheus, mas eu não consigo tirar só o rolamento. Às vezes tu consegue. Só que se vocês observarem aqui,
o rolamento e a engrenagem ficam bem próximos um do outro. E quando eu digo bem próximos, é bem próximo mesmo, a ponto de eu não conseguir enfiar nada aqui no meio. Ó, não tem praticamente nenhuma folga aqui, certo? Então, se torna complicado eu tirar só o rolamento. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou montar o nosso sacador. Onde ele basicamente, pessoal, é uma ferramenta onde eu vou puxar o nosso rolamento para cima. Alguém pega uma chave 10 para mim ali no painel, por gentileza? Por que é tão chato de montar esse negócio aí, que é apertar um monte de parafuso para tudo que é lado? Porque você tem um sacador universal, então ele tem que ser ajustável para diferentes tipos de engrenagem, diferentes tipos de rolamentos. Então por isso que ele é uma ferramenta meio que eu tenho que ajustar na hora de montar ele na peça, né? Então, por isso que ele às vezes é meio chatinho de fazer a montagem dele. Sempre tem que deixar, pessoal, o parafuso aqui, ó, bem reto ao eixo. Tá? Não posso deixar ele torto, coisa assim. Deixa eu pegar os amorços aqui para facilitar a minha vida. Deixa eu pegar um. Fazendo aqui, pessoal, eu estou puxando a engrenagem e o rolamento para cima, enquanto eu estou empurrando o eixo para baixo.
pneumática. Não se usa pneumática em sacador. Não se usa pneumática em sacador. Por quê? Estou falando com muito esforço. A pneumática, ela é Martelete? não é martelete o termo, mas é de pacto. Então qual que é o problema? Para tu quebrar o secador, por causa do tá, é muito fácil. Além do tranco na engrenagem e tudo. Então um exemplo aqui de desmontagem, né, pessoal. Desmontei aqui com ferramenta, engrenagem, espaçador, enfim, vamos usar o sacador de novo. E assim vai. Era pra ser aqui na mão. Mas eu acho que a oxidação meio que deu uma segurada nela. Então, um exemplo, fazer a remoção com o sacador, pessoal. Funciona por baixo, um enrosqueiro, tu vai tirar. Aí tu vai desmontar componente, uma sequência. Esse eixo aqui, por exemplo, ficaria só o pinhão também, lá de baixo. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar o segundo aqui com a prensa, para mostrar para vocês. Vou mostrar com as duas formas, diferentes para cada tipo de engrenagem. Outra forma de tu remover uma engrenagem, um componente de eixo de câmbio, é usando a prensa. E aí como é que a gente vai fazer para usar com a prensa, pessoal? Prensa é esse cara aqui, tá? Prensa hidráulica. Isso aqui é uma prensa para 15 toneladas. Tu normalmente vai desmontar um componente que tu quiser ver com menos de 1 tonelada, bem menos. Tá? Se tu chegar a 2 toneladas que usa uma peça de câmbio de carro, algum problema existe. Tá? Provavelmente se tu continuar a pressão, tu vai te machucar. É para ser leve. Se não tem nenhuma trava segurando, se não tem nada que está impedindo a saída, pode ter certeza que tem algum problema. Então para de dar pressão e vai analisar o que tem. Senão tu pode te matar. Como é que a gente vai fazer? A gente vai usar esse tipo de base aqui. Tá? É uma base que eu consigo prender por baixo da engrenagem. E onde é que ela cabe para entrar. Que bom, não cabe lugar nenhum. Cadê? Onde é que ela vai achar uma posição de entrada. Se essa aqui não vai, a gente usa outra.